Se você for em carrosséis com frequência, você vai se acostumar rápido com os cavalos, tomar gosto por eles e até mesmo lhes dar nomes fictícios. Mas e se cada cavalo do carrossel tiver uma personalidade real com seus próprios traços únicos de caráter? De fato, existe um carrossel desse jeito. É o SCP-3306. Há uma atração turística anômala nas montanhas rochosas canadenses, embora sua localização precisa não seja especificada nos arquivos do objeto. Apesar do deserto absoluto ao seu redor, o carrossel está sempre funcionando, alimentado por fontes de energia anômalas. O centro do carrossel é decorado com painéis de madeira, e cada um retrata cenas da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Na data da última entrada do arquivo do objeto, havia 44 cavalos feitos de fibra de vidro no carrossel. Externamente, eles se assemelham vagamente a certos indivíduos da fundação chamados 3306-POI. Na verdade, no momento em que o objeto foi descoberto, não havia cavalos na plataforma do carrossel, apenas pessoas. Inicialmente, havia 50 pessoas montadas no carrossel, perdidas nas montanhas, designadas pelos números de série de 3306-01-POI a 3306-50-POI. Essas pessoas são fisicamente incapazes de saírem da plataforma do brinquedo. Aproximar-se deles no carrossel também é impossível. O mesmo pode ser dito para qualquer contato físico com os indivíduos 3306-POI. As pessoas anômalas não recebem água e comida. Elas não precisam disso de qualquer maneira, é o que parece. As pessoas presas no carrossel não estão sujeitas a quaisquer alterações relacionadas com idade, e seu aspecto físico permanece num nível de pico. Sim, elas nem sempre foram assim. Antes de terem entrado no carrossel anômalo, elas tinham vidas humanas comuns e não manifestavam nenhuma propriedade anômala. Entrar no carrossel aconteceu de repente e não por vontade própria. Um belo dia, eles simplesmente acordaram nessas estranhas condições. Todos os anos, em 17 de fevereiro, o carrossel anômalo inicia uma espécie de show. Ele transmite uma gravação de uma voz muitíssimo alterada que desafia todos os sujeitos a jogarem um jogo de eliminação. As pessoas no carrossel são obrigadas a votarem em quem é o impostor. O 3306-POI mais votado desaparece da plataforma exatamente à meia-noite. Em seu lugar do carrossel, um cavalo de fibra de vidro aparece, cuja aparência se assemelha bastante com a da pessoa que desapareceu. Como eu disse, no momento da entrada da informação no banco de dados, havia 44 cavalos na atração, com 6 3306-POI restantes ainda. Entre eles está o 3306-04-POI. Seu nome verdadeiro é Luke Hughes. Ele tinha 25 anos quando apareceu na plataforma. Trabalhava em uma empresa de telefonia em Oklahoma. Hughes não gosta de se comunicar com os outros cativos do carrossel. Ele prefere falar com os funcionários da fundação. Mas acho que ele não deveria se comportar assim. O rapaz corre o risco de ser eliminado no próximo jogo, já que os sujeitos costumam votar na pessoa que não querem ver por perto no próximo ano. Embora talvez Hughes acredite que se você não incomodar os vizinhos com conversa fiada, promoveria uma vizinhança mais tranquila por mais um ano. Outro sujeito, 3306-11-POI, chamado Ronald Ashcombe, tem 73 anos de idade. Servia no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Sua esposa Lydia morreu alguns anos depois que ele desaparecera repentinamente. Na maioria das vezes, Ashcombe não se interessa na votação. Ele simplesmente acredita que não há um impostor no carrossel. No entanto, se a votação empatar com dois sujeitos com o mesmo número de votos, o mais velho é obrigado a dar a palavra final. Lori Mae Simons, de 11 anos de idade, está listada como 3306-17-POI. Ela passa o tempo todo tentando descobrir quem é o impostor. Ela está convencida de que, se conseguir descobrir isso, o carrossel a deixará voltar para casa. Ela poderá ver seus pais Cheryl Hauser e Billy Simons mais uma vez. A menina tem muito contato com a 3306-28-POI. Esta é Jenny Kirkwood, de 43 anos. Ex-diretora de criação de uma empresa de publicidade da Califórnia. Ela diz que sabe com certeza quem é o impostor, mas ela compartilha seus argumentos com relação a isto só para sua amiga de 11 anos de idade. 3306-30-POI é o mais otimista sobre tudo isso. Este é Craig Dalton. Este desempregado de 28 anos está constantemente tentando animar as outras pessoas, mas a sua iniciativa nem sempre termina bem. Shirley Long, ou 3306-33-POI, foi uma mãe solteira. Até o momento de seu desaparecimento, aos 32 anos, ela morava em Abbotsford, na Colômbia Britânica.
Sem o contato com os próprios filhos, desenvolveu afeição materna pela 3306-17-POI. No entanto, ao longo do tempo, a confiança entre elas diminuiu. Elas ainda são amigas, mas constantemente suspeitam de algo uma da outra. Isso talvez seja devido à busca pelo misterioso impostor. Sim, você tem razão. Não há evidências de que exista um impostor. Assim como também não há evidências de que não existe. Porém, todos os participantes estão se preparando para o evento dos Ilhões. É assim que a fundação se refere ao dia do julgamento, quando as pessoas no carrossel escolhem quem as deixará para sempre. Porém, como eu já disse, a votação acaba sendo para eliminar os mais desagradáveis, não o verdadeiro impostor. Por exemplo, na véspera do último evento dos Ilhões, Luke Hughes acreditava que a impostora fosse Long. Entretanto, ele votou em Dalton, porque seu incansável otimismo já tinha passado dos limites para todos. Hughes ainda tinha a esperança de poder sair do carrossel eventualmente, e ele até faz planos para o futuro. Hughes quer trabalhar na fundação, mas a fundação não retribuiu esse desejo. O velho soldado de infantaria Ashcombe não estava muito inclinado a se comunicar com os funcionários da fundação. Ele era relutante em responder às perguntas e dizia palavrões ao Dr. Hicks, que estava entrevistando os sujeitos. A pequena Lori May, apesar de sua aparência infantil, não é mais uma criança. Afinal, ela já tem 55 anos. Com base em suas respostas, ela não gosta de ser entrevistada. Ela respondia de forma mais clara possível e dava informações extremamente secas, a fim de evitar mais perguntas. De acordo com Lori May, ela tem certeza de que será capaz de se tornar livre, uma vez que ela já sabe com certeza quem é o impostor. Só que ela não pode dizer nada sobre isso ainda. Sua amiga adulta, Kirkwood, não tem tanta certeza. Esta experiente empresária acredita que é impossível ganhar o jogo. Sim, é bastante difícil de se extrair qualquer explicações adicionais dela de qualquer maneira. Ela fala devagar e não conversa com Hicks por mais de 2 minutos. E Hicks só conseguiu esses 2 minutos em troca da última temporada de Shark Tank. Mas ainda é melhor ouvi-la do que ouvir a conversa de Dalton. Embora na última entrevista ele estivesse um pouco deprimido e não tivesse sobrado quase nada do seu otimismo anterior. No início, Dalton começou a reclamar de si mesmo, lembrando-se da dor que ele provocara em várias garotas em sua vida normal passada. Ele acreditava que estar no carrossel era uma espécie de punição por suas ações, e desta vez estava com um medo especial do próximo 17 de fevereiro. O cara tinha certeza de que seria o próximo a ser designado como um impostor. Dalton entendeu que seu antigo charme havia se transformado em mágoa, o que significava que ele iria se transformar em um cavalo. Em suas palavras de despedida, Dalton pediu que Hicks falasse com ele de vez em quando, mesmo depois que ele virasse um cavalo. Segundo ele, todos os cavalos ainda estão vivos e ouvem tudo. Long, a mãe solteira, mostrava poucos sentimentos. Ela está simplesmente exausta. Ela não mostrava interesse por mais nada. Long acreditava que a impostora fosse Ginny Kirkwood, mas ela queria votar na pequena Lori. Ou seus sentimentos maternais pela menina aparentemente haviam se transformado em ódio. Ou Long simplesmente não queria mais se lembrar de seus próprios filhos. Essas entrevistas ocorreram 2 semanas antes do evento dos Ilhões. Só consigo imaginar o quão difíceis foram esses 14 dias para os participantes. Quando a votação começou, Ashcombe foi o primeiro a dizer seu voto. Mas em vez de um nome, ele falou um xingamento. Dalton de imediato percebeu que era sobre ele. Long imediatamente o tranquilizou, votando em Kirkwood. Embora durante o interrogatório ela tenha expressado uma intenção completamente diferente. Aparentemente, ela decidiu agir de acordo com sua consciência. Dalton se juntou a Long e votou em Ginny também. Lori imediatamente ficou confusa e indignada com isso, uma vez que Kirkwood era a única em que o 3306-17-POI confiava. Ela queria salvar a situação e propôs uma discussão antes de votar. Hughes sentiu que não era a hora de fazer isso, uma vez que eles estavam em constante discussão por 45 anos. Então ele votou em Kirkwood também. Long ficou um pouco surpresa. Ela tinha ouvido muito bem a conversa entre Hughes e Hicks, e durante a entrevista ele tinha falado sobre outra pessoa. Hughes rebateu, dizendo que ele tinha mentido no interrogatório. Ele simplesmente não queria entregar seus planos antes da hora. E enquanto isso, Lori continuou lutando contra a opinião pública contra Kirkwood. Então ela decidiu não votar em ninguém, já que o clima estava muito ruim. A menina simplesmente se levantou em silêncio e caminhou até a outra extremidade da plataforma. Long já estava pronta para dizer adeus a Kirkwood,
Mas Hughes decidiu ir além. Ele se lembrava de Kirkwood sempre dizendo que sabia quem era o impostor com certeza. Hughes prometeu que mudaria seu tom se Ginny parasse de falar suas frases enigmáticas que todos já estavam cansados de ouvir. Mas o que ela fez foi exatamente isso, fazendo que o velho fuzileiro naval começasse a xingar. Kirkwood, no entanto, continuou expressando seus patéticos pensamentos. Ela falou por um bom tempo que todos eram peões de um jogo que foi esquecido assim que começou. Segundo ela, antes de seu desaparecimento, os sujeitos 3306-POI eram um grupo de pessoas que estavam simplesmente entediadas. Então eles fizeram uma aposta que acabou fazendo-os aparecer na plataforma do carrossel anômalo. Ginny não disse outra palavra. À meia-noite, seu corpo evaporou e um novo cavalo apareceu no carrossel. Ginny fez todo mundo pensar sobre quem eles eram e como eles tinham entrado neste jogo em primeiro lugar. Mas as coisas poderiam ter sido completamente diferentes. Se o arquivo de objeto é eventualmente atualizado, a descrição do último evento dos ilhões é alterada. Em outras variantes, eles votaram contra Long e até mesmo contra o Dr. Riggs. Aqui vale a pena lembrar sobre a menção ao arquivo temporário corrompido. Qual você acha que é a razão para tal variação da informação? E o que realmente aconteceu no último evento dos ilhões?